A ação de regresso faz parte da rotina administrativa. Veja as principais características da ação de regresso no podcast Grifon de hoje. A ação judicial de regresso é uma ação judicial que deve ser ajuizada pelo poder público sempre que um agente público atuando com dolo ou culpa ocasione um prejuízo a usuários ou não usuários do serviço público. No primeiro momento, esse usuário ou não usuário, a vítima do dano decorrente da prestação de serviço público, deverá buscar a reparação dos seus prejuízos diretamente em relação à administração ou à empresa concessionária de serviço público. Não pode a vítima cobrar os danos sofridos do agente público que ocasionou os seus prejuízos. No segundo momento, depois que a administração pública foi obrigada a reparar os prejuízos sofridos, caberá ao poder público ou, eventualmente, à empresa concessionária de serviço público ajuizar, em relação aos seus agentes, a ação de regresso. A ação de regresso só pode ser ajuizada se ficar comprovado que o agente estatal ou o agente privado que prestava serviço público atuou com culpa ou dolo. Portanto, diferentemente da responsabilidade das empresas concessionárias de serviço público e da própria administração pública, que é objetivo, entende-se que a responsabilidade civil do agente é subjetiva, uma vez que é obrigatória a prova de culpa ou dolo do agente para que ele possa ser responsabilizado em sede de ação regressiva ou ação de regresso. A ação de regresso tem por objetivo recompor o prejuízo do poder público, que foi obrigado a indenizar as vítimas de um serviço público em decorrência, em virtude de uma má atuação do agente estatal. A ação de regresso não pode ser ajuizada antes da condenação do poder público, isso é um entendimento pacífico da jurisprudência brasileira. Ela deve ser uma segunda ação, uma ação autônoma e que só poderá ser manejada depois de verificada a condenação transitada em julgado da administração ou da concessionária de serviço público. O último detalhe importante a ressaltar da ação de regresso é que a interpretação que se faz do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal, determina que a ação de regresso é uma ação imprescritível, pois a Constituição Federal deixou claro que não haverá prescrição nas ações de reparação dos prejuízos sofridos pelo poder público. Uma vez verificada a responsabilidade civil do poder público, ou a chamada responsabilidade objetiva da administração, e se for constatado culpa ou dolo do agente causador do dano, haverá sim a obrigatoriedade do poder público, já que o patrimônio público é indisponível, de instrumentalizar a ação de regresso, que pode ser ajuizada a qualquer momento, sem nenhuma preocupação com prescrição processual, para recompor esses prejuízos sofridos pela administração. Envie suas sugestões para o endereço que aparece logo abaixo. Nós agradecemos muito a sua colaboração para os nossos próximos podcasts.